Todo começo de ano é a mesma coisa, são as mesmas promessas. Você concorda comigo? E eu fiquei pensando sobre isso, principalmente em relação às metas de leitura. A gente sempre se propõe, esse ano eu vou ler mais. E pensando sobre isso, eu quis trazer a reflexão aqui para você que o importante não é ler mais, não é sobre as metas de leitura, mas como aprender a ler melhor. Vem comigo que nesse vídeo eu te explico e te conto aí qual é a chave para você ler melhor neste ano. Olá, que bom ter você aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Leonela e você está no meu canal que facilita a tua escolha na hora da leitura. Estamos na primeira quinzena do mês de janeiro e para isso, um convite à reflexão. Você quer ler mais esse ano, se propôs, de repente já criou aí as suas listas, escreveu passo a passo o livro que você quer ler em janeiro, fevereiro, tudo certo. Mas quando chegar ali no final de janeiro mesmo, você já vai ter esquecido, já vai estar assim perdido por onde começar. Eu falo isso porque isso também acontece comigo. Se você pegar os meus vídeos que tem aqui no canal ali do ano passado, você vai ver que eu fiz uma lista dos 12 livros que eu queria ler, das minhas metas de leitura, mas eu confesso para você que eu não li a maioria daqueles livros que eu tinha me proposto. Eu li bastante livro esse ano, mas eu fui trocando. Aquela lista de desejo, quando eu gravei o vídeo lá no ano passado, foi mudando. E eu fui substituindo por outras leituras que foram chegando. E é aí que eu me dei conta de algo muito importante, que é, não basta você anotar listas de livros que você quer ler, se perder nas suas metas, quero ler 10, 20 livros no ano, nada disso. O importante é você compreender o seu momento de leitura, porque a vida é isso, né? A cada mês, a cada semana, a gente está num ritmo, está com um sentimento diferente, está numa vida diferente, numa vibe, como a gente diz, né? E acho que a leitura é isso, tem que ir conforme a gente está naquele momento. E refletindo sobre isso, eu até trouxe aqui para vocês 3 exemplos de livros. Não é uma lista pronta, mas é para exemplificar como eu fui observando esse meu momento de leitura e para você também fazer isso, que você vai ver o quanto vai facilitar o seu ritmo de leitura. Vai chegar ao final do ano, você vai ver que você vai ter lido mais e melhor. Aí, pensando sobre isso, eu trago esse livro aqui, Deixe Ir, do escritor Fabrício Carpinejar. Se você não conhece Carpinejar, ele é um poeta, escreve sobre sentimentos como ninguém, principalmente sobre as relações humanas, os relacionamentos amorosos, muito mais. E o Deixe Ir foi um livro que, para ilustrar essa questão do momento de leitura, ele entra perfeitamente, porque eu escolhi ele bem na virada do ano. Um livro para você refletir sobre os seus relacionamentos. E aqui não é só relacionamento amoroso, relacionamento familiar, amizades, todo esse contexto. Que é importante, né, a gente parar e refletir. Então eu estava muito nesse momento, na mudança do ano, querendo refletir sobre umas questões pessoais minhas, e esse livro entrou com uma luva. Então, para você que esteja querendo refletir sobre relacionamentos, como deixar fluir, então esse livro foi uma boa escolha e ainda acho que é, porque a gente está no início aí do ano, um momento propício à reflexão dos sentimentos, das amizades e dos relacionamentos. Então, para você que quer aprender como soltar determinados vínculos, como deixar ir os relacionamentos que não valem tanto a pena, fica o convite da leitura, lembrando que eu deixo aqui na descrição desse vídeo
o link para você que queira aproveitar e adquirir os livros pelo canal. E ainda refletindo sobre esse momento de leitura, ok, a gente virou o ano, trouxe esse livro, mas e para outros momentos, momentos assim que o ano já está nos consumindo, como que a gente faz? Foi aí que eu lembrei de um livro que eu li no ano passado, A Cabeça do Santo. Literatura brasileira, escritora Socorro Acioli, um livro super bem avaliado. Inclusive tem resenha completa desse livro aqui no canal. E A Cabeça do Santo foi uma leitura que eu fiz num momento, lá no ano passado, num momento da minha vida que eu queria ler algo divertido, algo leve e que fosse literatura brasileira, porque cada momento da nossa vida exige uma situação. Aí, quando eu li A Cabeça do Santo, foi isso, era um momento que eu queria algo assim, bem fluido, bem interessante, e esse livro entregou tudo isso. Um livro assim para você que queira conhecer um pouco mais de autores contemporâneos brasileiros, divertido. Aqui é uma história muito surpreendente, daquelas fantasias, sabe? Me lembrou muito aquelas novelas com temas fantásticos, assim, de coisas que fogem à realidade do natural, né? Vai mais pro sobrenatural, digamos assim, onde vai encontrar uma figura muito interessante, que é essa cabeça do santo numa cidadezinha pequena, e vão acontecendo coisas incríveis quando o personagem principal se refugia dentro dessa cabeça. Ele vai ouvir vozes, vai ouvir as orações das mulheres para o santo, e aí começa uma aventura sensacional. Livro super divertido. Como prometido, eu disse que seriam 3 livros para inspirar você a compreender cada momento de leitura. Então, teve meu momento agora de virada de ano, teve um momento em que eu estava assim, no meio do ano, engolida pela rotina e opa, quis uma leitura de pausa, que foi A Cabeça do Santo. E o terceiro livro é um livro que eu estou lendo, já estou mais da metade da leitura e quis muito trazer aqui para você, porque quando eu escolhi ele também foi pensando nesse momento que eu estou agora, que é refletir sobre o que eu quero para esse novo ano, refletir sobre as minhas metas de vida, refletir sobre os meus relacionamentos, refletir sobre tudo. E esse livro realmente foi o encaixe perfeito para você que esteja nesse momento. Super indico a leitura também. Estou falando deste livro aqui. Esse aqui é um best-seller, tá super bem comentado, super bem avaliado, e é o Deixa Pra Lá. Aqui é uma teoria, sabe? É um livro de melhoramento pessoal, mas não é fórmula, nem receita mágica, nada disso. É uma teoria que a escritora Mel Robbins criou para você relaxar nessa questão de controle. Sabe quando você quer controlar tudo à sua volta, quer controlar as amizades, quer controlar as pessoas, quer controlar como cada pessoa vai agir, como cada pessoa vai pensar? É sobre isso. Deixa pra lá. Então a teoria é simples. Aqui na capa do livro eu posso dizer que para vocês é o resumo do que é o livro, do que é a teoria, que diz: deixe de lado o que não pode controlar. Então, o deixar de lado o que não pode controlar é o deixa para lá. E concentre-se naquilo que depende de você. Então, você se concentrar no que você controla, no que você pode controlar, é a teoria Deixe Comigo. Então, quando você estiver lendo, você pense nisso. Tem o deixe para lá, e quando você deixa para lá, você solta. Mas quando você percebe que você é quem tem o controle daquela situação, vem o deixe comigo. É você que tem que resolver aquela situação, aquela parte que cabe a você. Então, essa é a teoria. Deixar para lá e, quando necessário resolver, deixe comigo. É um livro sensacional
e fez super parte desse momento que eu estou vivendo agora, querendo refletir, né? O ano começa, a gente quer leveza, a gente quer praticar coisas novas, a gente quer refletir sobre a vida e deixar para lá mesmo, como diz o livro. Então eu quero dizer principalmente isso. Para você que está aí pensando em como ler mais, chegou neste vídeo, é exatamente assim. Respeite seu momento de leitura. Você que já é inscrito aqui no canal, que já vê os vídeos, já me acompanha, vai ver que quando eu falo de um determinado livro, eu digo: eu estava afim de ler um romance Água com Açúcar. Eu escolhi esse livro porque eu estava afim de ler um thriller psicológico. E assim nos meus vídeos eu sempre vou ilustrando para você como eu cheguei naquela leitura. E é realmente assim que eu quero que você faça também no seu dia a dia. Tá num momento mais baixo astral? Vá ler algo que reflita sobre o seu conflito ou algo que lhe tire daquele conflito, algo que lhe faça desvirtuar a cabeça, como a gente diz. Então você tem duas opções: está num momento difícil da vida, ou ler algo para desvirtuar, ou ler algo para compreender aquele sentimento. Às vezes você está consumido pela rotina, queira ler algo mais suave, um romance Água com Açúcar. E assim eu sempre vou fazendo as minhas escolhas e te convido a fazer da mesma forma. Você vai ver a diferença, como você vai ter mais vontade de ler. Isso vai assim implicar em ler mais e, o mais importante, ler melhor. Não quer dizer que você não vai fazer escolhas ruins de livros que você escolheu achando que seria bom, chegou no final e não era bom, mas ainda assim você respeitou o seu momento de leitura. Mas para você que queira também fugir de livros ruins, esse é o objetivo do canal, é facilitar a tua escolha dizendo se o livro é bom ou não. Então sempre vem aqui, dá uma pesquisada, vê se eu já comentei sobre o livro, sempre trago a minha avaliação, a minha nota e o mais importante, revelo se o livro é bom ou não. E é assim que a gente vai conseguindo melhorar o nosso hábito de leitura, que é uma das metas mesmo que a gente sempre se propõe a cada ano. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Por isso, já se inscreva aqui no canal, assim você não perde nenhuma novidade. Se já é inscrito, deixa aquele like, porque é sempre muito importante saber que você gosta de me acompanhar. Já quero saber de você. Já leu algum livro esse ano? Já começou pelo menos alguma leitura? Deixa aqui nos comentários que livro você está lendo. Qual é o seu momento de leitura? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!